Julgamos que o esforço que o Governo quis fazer, apresentar ao país como indispensável para corrigir a situação portuguesa, foi feito de uma forma desadequada, de uma forma desleal relativamente aos órgãos de soberania, aos partidos políticos, aos parceiros sociais e ao país. E reafirmámos ao Sr. Primeiro-Ministro que o conjunto das medidas que foram acertadas pelo Governo com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu não podem merecer a posição favorável do PSD, nem a sua viabilização, na medida em que configuram um caminho profundamente injusto para os portugueses na correção dos desequilíbrios que temos. Portugal vive em austeridade há sensivelmente um ano, mas tem ao longo dos últimos 10 anos vivido reiteradamente períodos de austeridade, dos quais não temos conseguido sair porque não tem sido feito adequadamente o trabalho que era necessário em termos de saneamento das contas públicas, de racionalização da despesa pública e do setor empresarial do Estado. E essa é a razão porque a cada 6 meses os portugueses são chamados a cumprir novos pacotes de austeridade. Ora, o PSD reafirma solenemente que está empenhado no passado, hoje e no futuro, nos objetivos que o Estado português anunciou de redução do seu déficit orçamental e no controlo e redução do déficit público. Foi por essa razão que aceitámos renegociar o Programa de Estabilidade e Crescimento o ano passado em Portugal e que depois de negociação com o Governo permitimos a viabilização do Orçamento de Estado. De acordo com esses documentos, Portugal deveria este ano atingir um déficit de 4,6%, para o ano um déficit de 3% e em 2013 um déficit de 2%. A razão por que hoje os mercados e a União Europeia duvidam que esses resultados sejam alcançados deve-se, evidentemente, ao fraco desempenho que o Governo tem tido nesta matéria. Não estão, portanto, reunidas condições de confiança para que qualquer negociação seja reeditada entre o PSD e o Governo. O país sabe disso e é importante que saiba que não hesitamos nesta matéria. Foi isso que transmitimos também ao Governo, em resposta àquilo que foi ontem a comunicação por parte do Governo da sua intenção de apresentar o Programa de Estabilidade e Crescimento hoje no Parlamento para que possa ser discutido ainda antes do Conselho Europeu. Aquilo que o PSD tem afirmado é que o Governo abriu uma crise política em Portugal quando anunciou aos portugueses que tinha concertado um novo programa de austeridade que negou durante semanas e meses a fio em Portugal. Não foi o PSD que comunicou ao país que agora, para cumprirmos os nossos objetivos, seria preciso um novo quadro de austeridade. Se esse quadro de austeridade é necessário, como hoje diz o Governo, parece-nos insustentável que o Governo tivesse andado semanas e meses a fio a dizer ao país que essas medidas de austeridade adicionais não seriam necessárias. Chegados a este ponto, aquilo que deve preocupar os portugueses e a comunidade internacional não é saber se vamos fazer um alimentar de divergências com o Governo. É saber como é que o país pode sair desta situação, em que um Governo não procede em termos leais com o país nem com as instituições e depois confronta o país com o precipício de uma crise se aquilo que ele próprio apresentou não for aprovado. Não é assim que tratamos Portugal e não aceitamos tratar assim Portugal. Portanto, eu espero que, por mais dificuldades que tenhamos de enfrentar, e o país vai enfrentar dificuldades, está a enfrentar dificuldades, nós teremos de as vencer, não para salvar o Governo, mas para salvar Portugal. Saber se o Governo vai tirar ou não conclusões do que se passará no Parlamento esta semana é uma matéria que compete ao Governo. Mas já o disse e reafirmo, não ficaremos numa situação, o PSD não deixará o país ficar numa situação pantanosa
se o Governo não retirar daí as devidas ilações. O PSD não anunciou ainda nenhuma intenção de apresentar um projeto de deliberação, na medida em que não conhece ainda o Programa de Estabilidade e Crescimento. Uma coisa são as medidas que foram divulgadas pelo Governo, outra coisa é o Programa de Estabilidade e Crescimento. Nesse programa é desenhado um cenário macroeconómico que, de alguma forma, traça o retrato da situação em Portugal e é preciso aguardar para saber qual é o retrato que hoje o Governo faz sobre a situação portuguesa. Decidiremos sobre essa matéria depois de conhecer o Programa de Estabilidade e Crescimento. Mas isso não significa que as medidas que ele deve conter e que visariam acrescentar condições para que o déficit este ano fosse atingido e nos próximos anos, além das medidas que já estavam adotadas, esse quadro de novas medidas de austeridade não merece a nossa aprovação nem a nossa abstenção.